Olá, que a graça do Senhor esteja atuando na sua vida no dia de hoje e que você esteja com o coração bem aberto para aquilo que o Senhor vai te falar. A partir de hoje eu quero começar uma série de reflexões bíblicas onde vou passar para vocês aquilo que Deus estiver ministrando ao meu coração, e eu creio que serão momentos bons onde nós vamos nos alimentar pela palavra de Deus. Hoje eu estava na minha meditação bíblica, eu abri o texto em Gênesis capítulo 3 e no versículo 8 algo me chamou a atenção, porque o versículo 8 começa dizendo que o Senhor estava chamando Adão e Eva. E a palavra chamar ou fazer ouvir a sua voz, a palavra voz ali no hebraico é kol, que para nós significa voz. E o texto diz que eles ouviram a voz de Deus. Adão e Eva ouviram a voz de Deus. E no momento em que eles ouviram a voz de Deus, eles se esconderam, eles tiveram medo. Obviamente, esse medo veio por conta de, nessa voz de Deus, está embutido a culpa de algo que eles haviam feito de errado, que foi o fato deles desobedecerem uma ordem que Deus havia dado, de que eles não poderiam comer daquele fruto, da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. E aí a gente percebe que é bom a gente ouvir a voz de Deus. Aliás, todos os dias, se a gente tiver a sensibilidade espiritual, a gente vai perceber que Deus fala com a gente. Isso é todos os dias, não é de vez em quando. Mas por que nem sempre a gente ouve? O fato da gente não ouvir Deus falar conosco não está dizendo necessariamente que Deus não esteja falando com a gente. É que há algumas coisas que a gente precisa guardar na mente e no coração que atrapalham a gente de ouvir a voz de Deus. Então a palavra kol significa voz. E esse é o nome dessa série de reflexões que eu quero estar trazendo para vocês toda semana. Daqui até o final do ano vocês vão assim compartilhar comigo aquelas palavras que Deus tem ministrado ao meu coração, e eu tenho certeza que vai alcançar o teu coração também. Mas voltando a falar sobre a voz de Deus, como eu disse agora há pouco, é muito importante a gente ouvir a voz de Deus. Agora, para a gente ouvir a voz de Deus, a gente precisa lembrar de algumas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, para a gente ouvir a voz de Deus, a gente precisa cultivar uma mente aberta. A gente precisa ter uma mente aberta. Como que eu vou ouvir Deus se eu não tiver uma mente aberta? E quando eu digo aqui ter uma mente aberta, eu estou falando de que existem coisas que fecham a mente da gente de tal forma que a gente não consegue ouvir o que Deus está falando conosco. Exemplo disso é o orgulho. Às vezes as pessoas não ouvem a voz de Deus porque simplesmente elas acham que não precisam ouvir Deus. Para que Deus vai falar? Elas já sabem tudo que vão fazer, né? Elas já vivem até no automático, então o dia a dia delas não cabe a voz de Deus. Então são pessoas orgulhosas que acham que no Deus não tem nada que fale para elas e que vai fazer a diferença em suas vidas. Segundo motivo que eu digo para a gente ter uma mente aberta é o medo. Há pessoas que não ouvem a voz de Deus porque elas têm medo de que Deus vá lhes dizer algo que não é bem aquilo que ela gostaria de ouvir. Você entende? Algo que você fala assim, não vou. Você diz assim, eu não vou falar com Deus porque eu não quero que Deus diga não. Não é interessante isso? Então, já que eu não quero correr o risco de ouvir o não de Deus para aquilo que meu coração já disse sim, então eu prefiro não ouvir a voz de Deus. Não é? Porque se eu não ouço a voz de Deus,
então eu vou caminhar do meu jeito, a minha consciência não vai me acusar, porque eu não ouvi Deus falar o contrário daquilo que eu acho que eu devo fazer. Terceira razão, porque a gente precisa ter a mente aberta para ouvir a voz de Deus, e que fecha a mente da gente, são os ressentimentos. Há pessoas que passaram por alguns momentos na vida onde elas se perguntam: Deus, por quê? Por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor não impediu isso? E isso gerou no coração dessas pessoas um certo ressentimento. E esse ressentimento bloqueou a mente dela de tal forma que dali para frente ela não quer mais ouvir a voz de Deus, ou ela faz de conta que não está ouvindo a voz de Deus. Agora, outra coisa importante para a gente ouvir a voz de Deus, primeira coisa importante é ter uma mente aberta. Segunda coisa importante para a gente manter esse contato diário com Deus, onde Ele fala, a gente ouve, a gente fala, Ele ouve, a gente precisa ter tempo para isso. Não dá para Deus falar conosco se não temos tempo. A gente precisa ter um tempo, não é? Como é que Deus vai me ouvir? Ou como é que eu vou ouvir Deus, melhor dizendo, se eu não tenho tempo para Ele? As pessoas, elas reclamam muito no dia a dia de hoje, nos dias de hoje, que elas não têm tempo. Então a vida é muito agitada. Mesmo estando na igreja, elas não conseguem ouvir, porque ainda estando na igreja, no meio do culto, a cabeça delas não se encontra ali. Então, se você quer ouvir Deus, você precisa ter tempo para isso. Caso contrário, como é que Deus vai falar com você? Terceiro lugar, para que a gente possa ouvir a voz de Deus, a gente precisa eliminar as distrações. É verdade. Muitas vezes Deus está falando conosco, mas nós estamos distraídos. Às vezes até no culto, você está ali com o celular, passando mensagem, trocando mensagem com pessoas, você está ali aguardando uma ligação, não é? Você conversa com alguém durante o culto, você se movimenta o tempo todo na igreja durante o culto. Ora, tudo isso são distrações. E aí como é que Deus vai falar com o distraído? Como diz alguém, o distraído não conquista nada. Então você não pode se distrair se você quer ouvir a voz de Deus. Se você quer ser guiado por essa voz, se você quer ter a experiência, não uma experiência negativa como teve Adão e Eva, mas se você quer ter a experiência de ouvir a voz de Deus, então vai uma dica para você: elimine da sua vida as distrações. Em último lugar, eu diria que para a gente ouvir a voz de Deus, a gente precisa cooperar com aquilo que Deus está dizendo. Deixa eu explicar. Se você caminha com alguém e você está sempre falando para esse alguém, está sempre compartilhando com esse alguém, ou está orientando, aconselhando esta pessoa, esse alguém, e aí com o passar do tempo você percebe que todas as vezes que você dá um conselho a essa pessoa, ela não faz. Então, com o passar do tempo, você vai se desgastando com isso. E aí chega um momento que você vai dizer: olha, a partir de hoje, eu não vou mais te dar conselhos. Por quê? Porque eu dou conselhos e você não me ouve. Eu falo, gasto tempo, passo tempo com você, e aí no final das contas você pega aquilo, entra aqui, sai aqui. Eu pergunto a você: você não acha que Deus faria a mesma coisa com a gente? Então há muitas pessoas que não ouvem Deus, é porque elas nunca cooperam com aquilo que Deus diz. Então, se Deus diz algo para mim, para você, a gente precisa cooperar, fazendo aquilo que Ele diz, dando ouvido àquilo que Ele diz. Caso contrário, eu não tenho dúvida, Deus vai deixar de falar comigo. Deus vai deixar de falar com você. Porque Ele não vai perder tempo, não é? Você acha que Deus vive perdendo tempo? Não. O tempo de Deus é muito importante. Então, se a gente quer ouvir Deus falar com a gente precisa cooperar com aquilo que Ele diz. Aí sim, aí você vai continuar tendo a experiência de ouvir a voz de Deus falando ao seu coração. Mas eu espero, finalizando aqui, que você não precise, não deixe para ouvir a voz de Deus como foi o caso de Adão e Eva, não é? Quando eles ouvem a voz de Deus ali pela segunda vez, porque pela primeira vez foi Deus advertindo e alertando a eles daquilo que eles deveriam e que não deveriam fazer. Ali Deus estabelece com o homem leis morais.
Aí ele fala, isso aqui você pode, isso aqui você não pode. E aí o segundo momento que eles ouvem Deus é quando realmente eles desobedecem a Deus. Então, que você não deixe para ouvir Deus no contexto desse que eu contei agora de Adão e Eva, mas que você ouça a Deus o tempo todo, não é? Ouça a Deus, porque com certeza a voz de Deus vai te livrar de muitas consequências pelas quais você não precisa passar se você cooperar com a voz de Deus. Então que Deus te abençoe, um beijo no coração e que essa palavra realmente esteja aí sendo completada naquilo que necessita pelo Espírito Santo. Um beijo no coração e até a semana que vem.